pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão curiosos para saber qual é o assunto da aula de hoje? Então não saia daí, porque o tema da aula de hoje é Jesus, o Salvador. É isso aí! E como sempre, antes de começar a nossa aula, nós vamos falar com o nosso Deus. Então feche seus olhos e acompanhe a oração. Senhor Deus, nós estamos muito alegres, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus, o nosso Criador, e o Senhor nos ensina verdades preciosas na Tua Palavra. Nós te agradecemos por Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, e que o Senhor nos ajude a crer e a amar o nosso Senhor Jesus cada dia mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a nossa história de hoje é contada no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 59. Então pegue a sua Bíblia e acompanhe a história de hoje. Mas antes de começar a história de hoje, eu tenho um desafio para vocês. O desafio é: encontre um alimento diferente. Você que respondeu sorvete está de parabéns! No meio de vários pãezinhos, nós temos o sorvete. Ele é o alimento diferente. E por falar em alimento, você sabe para onde a comida vai depois que a engolimos? E como a comida alimenta o nosso corpo? Se liga nesse vídeo. Estômago, intestino. O caminho do alimento. Depois de mastigada, nossa comida fará uma longa jornada. Você leva cerca de 10 segundos para mastigar e engolir o alimento. Daí ele é empurrado para baixo pelo esôfago, um tubo com músculos que fazem você engolir a comida. No fim do esôfago está o estômago. O estômago é como um caldeirão borbulhante. Quando você sente fome, você consegue até ouvi-lo roncar. O estômago mistura e amassa a comida, transformando-a em pequenos pedaços. Isto se chama digestão. Quando tudo está bem esmagado, a parte de baixo do estômago se abre e a mistura segue para um tubo longo e enrolado, que é o intestino. As partes boas da comida vão para o sangue. Quando o corpo já pegou tudo o que precisava, ele joga fora as partes que sobram. Elas saem pelo bumbum em forma de cocô. E a jornada da nossa comida chega ao fim. É isso aí, comer é muito bom e sustenta o nosso corpo. Falando em comida, vocês se lembram daquela história que nós vimos há alguns dias atrás, onde Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma grande multidão? Jesus tinha passado o dia com aquelas pessoas e já estava ficando tarde, e elas estavam com fome. Então Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar todas aquelas pessoas, e depois ele foi orar. Naquela noite, os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade e Jesus foi até eles caminhando por cima das águas. E no outro dia, Jesus e os discípulos já estavam em outra cidade. Eles estavam em Cafarnaum e todas aquelas pessoas que foram alimentadas por Jesus estavam à procura dele. Quando aquelas pessoas perceberam que Jesus já não estava mais ali, elas correram, pegaram um barquinho e foram para Cafarnaum. Então aquelas pessoas encontraram Jesus ali na cidade. Mas Jesus não estava muito contente com aquelas pessoas. Jesus sabia que aquelas pessoas estavam procurando por causa da multiplicação dos pães e peixes que ele tinha feito. Eles queriam apenas alimento físico, mas Jesus não queria que eles se preocupassem com isso. Jesus queria mesmo é que eles se preocupassem com o alimento espiritual.
Então Jesus começou a ensinar que eles precisavam crer nele, porque essa era a vontade de Deus. Mas alguns homens que estavam ali não gostaram nada do que Jesus estava falando. Então eles relembraram de uma história que aconteceu lá no Velho Testamento com Moisés. Moisés estava guiando o povo pelo deserto e todos ali estavam com muita fome. Então Deus viu que o povo estava com fome e mandou o maná. O maná era um pão e Deus fez chover esse pão do céu para alimentar todas aquelas pessoas. E por isso aquelas pessoas estavam acreditando mais em Moisés do que em Jesus. Então Jesus explicou para aquelas pessoas que o maná que caiu do céu não foi por meio de Moisés, mas foi Deus quem fez chover todo aquele pão. E com isso Jesus ensinou a maior verdade de todas. Ele disse: quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. É isso mesmo, Jesus disse que ele era o pão da vida. Isso acabou deixando aquelas pessoas confusas. Elas pensaram: como assim? Jesus é o pão da vida? Elas não estavam entendendo o que Jesus queria dizer. Então ele explicou que o maná desceu do céu para alimentar o físico daquelas pessoas. Mas ele desceu do céu para alimentar a vida, para alimentar a alma das pessoas. Enquanto o pão pode nos dar a vida nesta terra, Jesus está ensinando que ele é o pão que pode dar a vida eterna. E ele ensinou que quem crer nele de todo o coração tem a vida eterna. Jesus é o pão da vida. Ele alimenta a alma, perdoa os pecados e limpa o nosso coração. Ele nos ama e nos oferece a vida eterna. Jesus vem para colocar o amor no lugar do ódio, a pureza no lugar da sujeira do pecado, a alegria no lugar da ansiedade e da tristeza, a vida no lugar da morte. Jesus é tudo o que temos. Ele é o pão da vida. E agora nós vamos aprender o versículo de hoje. Então pegue a sua Bíblia e vamos ler o versículo juntos. O versículo de hoje está em João 6,47. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. João 6,47. Vamos repetir mais uma vez? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Essa é uma grande verdade que nós precisamos crer e falar para todas as pessoas. O que você acha de mandar uma mensagem para um amigo ou alguém da sua família que você ama muito contando essa grande verdade? É isso mesmo, não guarde essa grande verdade só para você, mas conte a todas as pessoas que você puder, para que elas possam ter esse grande amor de Jesus e também a vida eterna. E agora vem com a gente cantar uma música. A gente vai cantar Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Salvador, pra mim ele é. Redentor, pra mim ele é. Amigão, pra mim ele é. Tudo é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Mais uma vez. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Salvador, pra mim ele é. Redentor, pra mim ele é. Amigão, pra mim ele é. Tudo é Jesus de Nazaré. Agora a gente vai cantar bem baixinho, volume bem baixo. Na verdade, sussurrando, vai. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Cochicha no ouvido de alguém aí, vai. Cochicha no meu. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Agora a gente vai cantar bem alto pro seu vizinho ouvir. 1, 2, 3. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, pra mim tudo ele é. Pra mim tudo ele é. Pra mim tudo ele é. E
nossa aula de hoje, eu quero deixar uma atividade para vocês. Observe bem o quadro de palavras. Nele nós temos algumas palavras que nós aprendemos na aula de hoje. De um lado nós temos o quadro escrito pão, que é o alimento. E do outro nós temos escrito pão da vida, que é Jesus. O desafio é: coloque as palavras nos lugares corretos. E assim você poderá gravar mais fácil as palavras que nós aprendemos na aula de hoje. É isso aí, pessoal! E assim nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Deus abençoe você e toda a sua família. E não se esqueçam, Jesus é o pão da vida. Até a próxima e tchau, tchau!